A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar novamente através do canal do Pastor Edivaldo para juntos falarmos um pouco a respeito da lição de número 10. E a lição de número 10 do nosso último trimestre desse ano de 2018, que tem por tema as parábolas de Jesus, as verdades e os princípios divinos para uma vida abundante. E a lição de número 10, ela traz o tema Precisamos de uma vigilância espiritual. O texto áureo, que está lá em Mateus, no capítulo 26, do verso 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática da nossa lição diz: mesmo em oração, a ausência de vigilância é terreno propício para que a tentação encontre brechas e nos conduza à derrota espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Mateus capítulo 24, do verso 45 ao verso 51, e é a parábola que nós vamos estudar. Fato é, meus irmãos, que essa lição, uma lição muito importante para que nós possamos observar qual é o nosso papel como crentes, como servos de Deus nesta terra, porque nós temos um papel, nós temos uma função, porque Cristo nos fez várias promessas e essas promessas, dentre tantas que nós temos, a principal delas, e é a promessa pela qual a igreja está aguardando ansiosamente, é a promessa que nos coloca de pé, é a promessa que nos faz servir, é a promessa que nos faz ser fiéis a Deus, que é a promessa da sua volta. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então, diante dessa promessa, nós temos algumas funções como servos de Deus nesta terra. E dentre tantas funções, Cristo vai destacar duas coisas importantíssimas para a vida do crente, que é vigiar e orar. É o nosso papel para que possamos fazer parte deste grande acontecimento que será o arrebatamento da igreja. Então, quando nós observamos o capítulo 24 de Mateus, onde está inserida a nossa leitura bíblica em classe, quando nós observamos o capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver que Cristo aqui está dando uma orientação para os seus discípulos da sua volta. E nós sabemos que a volta de Jesus, ela acontecerá em duas etapas. A primeira etapa é a volta para buscar a sua igreja, onde a igreja de Cristo vai encontrar com ele nos ares, nos céus. E depois a volta triunfal de Cristo como Senhor desta terra. Então a volta de Cristo ela acontece em duas etapas. Então o capítulo 24 de Mateus, ele vem falar a respeito dessa volta de Cristo que acontece em duas etapas. Mas o foco da nossa lição aqui é observar a partir do verso 36 do capítulo 24 de Mateus. É quando Jesus diz o seguinte, diz assim: quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, o ponto central do nosso estudo é a gente entender que Jesus vai voltar, é uma parte da promessa, Porém, dentro desta promessa em que Jesus volta para buscar a sua igreja, nós temos que entender que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Nós compreendemos a promessa de que ele volta, mas nós temos que entender que o dia e a hora nós não temos esse controle. Somente Deus sabe o dia e a hora da volta de Cristo Jesus.
Então, a volta de Jesus é uma bênção para a igreja, só que também requer da igreja alguns princípios, algumas responsabilidades. Por quê? Porque nós não sabemos a hora, nem o dia em que Cristo vai buscar a sua igreja. E ele dá o exemplo aqui do tempo de Noé, quando aconteceu o dilúvio. Noé anunciou o dilúvio, Noé mostrou na prática que o dilúvio iria acontecer. Como ele mostrou na prática? Quando ele começa a construir a arca. Noé prega a respeito do dilúvio, Noé prega a respeito de que Deus iria entrar com uma ação por causa do pecado do homem. Então o homem deveria se arrepender, deveria crer na pregação de Noé. E Noé prepara ali a arca, né, que era a saída que mostrava que a promessa iria ser cumprida de Deus, só que o povo não dá atenção. O povo não escuta, o povo não quer saber, o povo não se atenta aos sinais, né? E o sinal era a arca. Olhando para a arca, você lembrava da promessa de que viria um dilúvio e que destruiria todas as coisas. Só que o povo não olhava os sinais. Então, quando veio o dilúvio, a Bíblia diz que pegou todos despercebidos. Eles não perceberam. Por quê? Porque não estavam atentos aos sinais. Então, quando aconteceu, a Bíblia diz que levou a todos. Somente quem estava na arca, que era Noé, a sua família e os animais, foram salvos daquela destruição. Então, o que nós temos que perceber é, dentro desse exemplo, que o Senhor está dizendo, olha, o dia e a hora ninguém sabe. Amém? Só que tem alguns sinais. O primeiro sinal é a promessa de Cristo, né? O sinal é Cristo morrendo na cruz do Calvário, é um grande sinal para a igreja, e é por isso que a igreja, quando lembra da morte de Cristo, quando a igreja se assenta para observar a palavra de Cristo, é o maior sinal que nós temos de que todas as promessas de Cristo vão se cumprir, né? O sinal é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Há alguns sinais com relação ao tempo, né? Jesus falou que nos últimos dias o amor vai se esfriar, o aumento de terremoto, de fome, de pestes, nação contra nação, guerra, rumores de guerra. Tudo isso são pequenos sinais e que já está acontecendo. Mas o grande sinal para a igreja da volta de Jesus é o próprio Cristo, quando veio em terra, morreu pelos nossos pecados, pagou o preço pelos nossos pecados, hoje está à destra de Deus e prometeu que vai voltar. Esta é a grande promessa, Cristo é o grande sinal de que tudo que ele prometeu vai se cumprir. Então a igreja tem que estar atenta aos sinais. Por quê? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. E é aí que entra a parábola de Jesus, que nós estamos estudando nesta lição, que é a nossa leitura bíblica em classe, né? Que está lá no capítulo 24, do verso 45 ao verso 51, que diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarda a virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o Senhor Jesus conta essa parábola para mostrar aquilo que ele estava ensinando aos seus discípulos com relação ao dia e a hora que são desconhecidos. Isso não está sobre o nosso poder, sobre o nosso governo, tá? Mas o que está sobre o nosso poder e sobre o nosso governo com relação à promessa da volta de Jesus? É o servo entender que ele deve ser prudente.
É o servo entender que ele tem que ter responsabilidades diante do reino que Jesus inaugurou, o reino espiritual que Jesus instaurou na terra. Então essa parábola que nós lemos aqui no capítulo 24, do verso 45 ao verso 51, fala de responsabilidade. A responsabilidade daqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador e estão inseridos no reino espiritual de Cristo. Temos algumas responsabilidades. E a responsabilidade nossa é ser um servo prudente, é ser um servo que tenha responsabilidades. É por isso que ele faz uma distinção aqui entre o servo bom e o servo ruim. Qual que é o servo bom? O servo bom, o servo bem-aventurado, é aquele que quando o seu senhor voltar, vai encontrar ele trabalhando, vai encontrar ele cuidando das coisas do seu senhor, né? Cuidando das coisas a qual o Senhor colocou nas mãos dele. Este é o servo bom e fiel. É o servo, meus irmãos, que ele vigia e que ele ora. Quando nós lemos o nosso texto áureo, que está lá em Mateus, capítulo 26 e do verso 41, diz que o servo, ele vigia e ora para não entrar em tentação. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais de vigilância e de oração. Mas qual que é o servo mau ou o servo ruim? Tá? O mau servo é aquele que vai dizer assim, olha, o meu senhor está demorando a voltar. É aquele que coloca em dúvida a promessa. O meu senhor não vai voltar, o meu senhor está demorando muito para voltar. Eu vou aproveitar a minha vida. E aí a Bíblia diz que ele começa a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados. Ou seja, ele começa a viver a sua vida de acordo com o que ele acha que é certo. Ele vai aproveitar os prazeres do pecado, os prazeres do mundo, os prazeres que afastam ele de Deus. Por quê? Porque ele já não crê mais na totalidade da promessa. Ele já não crê mais que o seu Senhor vai voltar para que ele possa prestar conta de tudo aquilo que o seu Senhor colocou em suas mãos. Só que da mesma maneira que o Senhor faz uma distinção entre o servo bom e o servo ruim, o Senhor também, ele diz, faz uma distinção do pagamento do servo bom e do servo ruim. Porque o servo bom, né, aquele que continuar trabalhando, aquele que continuar prudente, com responsabilidade, esse vai vencer. Esse o Senhor vai honrar. Esse o Senhor vai premiar, né, com o prêmio da promessa que há na volta de Cristo. Agora, o servo ruim, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, olha, ele parece que sai um pouco aqui da parábola e ele entra numa realidade, porque no verso 51 ele diz assim, e separá-lo-á e destinará a parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor está falando aqui do inferno, o Senhor está falando do destino daqueles que estão longe de Deus e já não creem mais na sua promessa. Deus está falando aqui que o bom, o lugar dele é no céu e o servo ruim é o inferno. E o bom é aquele que continua trabalhando com responsabilidade, prudente, que continua confiando na promessa, que o coração está cheio de esperança de que logo o seu Senhor voltar, logo Cristo vai voltar. E o servo ruim é aquele servo que já não crê mais na promessa da volta de Jesus, então ele começa a viver a sua vida de acordo com a sua vontade. O lugar dele é o inferno. Isto é muito sério. Por mais pesado que possa parecer, é uma realidade, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, como a nossa lição, que nós vamos estudar neste domingo, dia 9 de dezembro, ela fala sobre que nós precisamos de vigilância espiritual. Qual que é o nosso papel como servos bons? O papel do servo bom é entender que ele precisa vigiar e orar. Quando nós vamos aqui para a nossa revista,
estudar a nossa revista, os irmãos vão ver que ela está dividida em 3 pontos, aqui em 3 temas, que diz assim: é a interpretação da parábola dos 2 servos. O segundo ponto diz um chamado à vigilância. E o terceiro ponto diz vivendo com discernimento. Então, o primeiro ponto é entender a parábola, que é essa que nós explicamos, dessa separação que Cristo faz, e Deus está falando aqui nessa parábola a respeito da sua volta, isso é claro. Deus está falando que o dia e hora o servo não sabe, porém Deus está falando também de 2 tipos de pessoas, o servo bom e o servo ruim, ou o servo infiel. Então, qual que é o nosso papel diante da promessa de Jesus de que um dia voltará para buscar a sua igreja? O seu Senhor vai voltar para que os servos possam prestar conta de tudo que nós estamos fazendo diante desta promessa que é a sua volta. O nosso papel, meus irmãos, é vigiar e orar. Por que nós devemos vigiar e orar? Porque na parábola que Jesus está contando aqui, ele está dizendo para nós que nós não sabemos o dia e nem a hora. Quando nós lemos aqui o que o Senhor está falando a partir do capítulo 24 e verso de número 36, Jesus está dizendo aqui também que a volta dele, ele compara como um ladrão, que ele vem para roubar, mas o servo não sabe, ou o dono da casa não sabe a hora. Por quê? Porque se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vem, o dono da casa ficava de vigia, o dono da casa ficava preparado, o dono da casa ficava atento, o dono da casa estaria munido de todas as armas para combater aquele ladrão. Então, se o dono da casa sabe a hora que o ladrão vem para roubar, o ladrão não vai conseguir roubar. Por quê? Porque o ladrão vai ter uma surpresa, porque o dono da casa vai estar preparado, ou o ladrão não vai pegar ele de surpresa. Então, quando nós observamos esses ensinos de Cristo, que ele vai nos mostrando aqui, quando ele diz aqui no verso 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então, ele diz assim no verso 43, mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então, por que nós devemos vigiar sempre, meus irmãos? Vigiar é estar atento. Vigiar é estar preparado. E o crente deve sempre, em todos os momentos, não deve em nenhum momento da sua vida parar de vigiar. E vigiar é estar super atento. Vigiar é estar preparado. E como nós nos preparamos? Nós precisamos saber quais são as armas que nós temos que ter nas mãos para ficar preparados, atentos. Nenhum soldado ele vai à guerra despreparado. Nenhum soldado vai para a guerra sem as armas necessárias para combater o inimigo, para se defender, para que ele possa preservar a sua vida. E nós temos que pensar da mesma maneira que um soldado pensaria. Eu não posso ir para a guerra despreparado. Eu não posso ir para a guerra sem nenhuma arma, sem nenhuma munição, sem algo para me defender. O soldado, ele está preparado. Assim como o dono da casa está preparado para enfrentar as adversidades, quando os ladrões chegam. Então o crente aqui, meus irmãos, Jesus está nos ensinando que ele não pode parar de vigiar nem sequer um minuto. Vigiar é estar preparado. Vigiar é estar atento. E além de vigiar, ele nos diz para nós também orarmos. Não é isso que diz lá Mateus capítulo 26 e verso 41, que é o nosso textual? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, quando nós vigiamos e nós oramos, essas duas armas, e a arma da oração é muito importante, quando nós vigiamos e oramos,
Qual é o objetivo disso tudo? É para que nós não venhamos cair em tentação, ou seja, para que a nossa vida espiritual não seja roubada, para que nós não saiamos da presença de Deus, da comunhão de Deus, porque se nós sairmos da presença de Deus, se nós não tivermos comunhão com Deus, nós não vamos conseguir vencer as tentações. Então é muito importante que o crente entenda que a vigilância e a oração é muito importante. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, eu quero ler aqui, ele diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8, ele diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, nós temos a promessa da volta de Cristo, né? Nós sabemos que Ele vai voltar, só que nós temos que estar preparados, porque situações da vida, o diabo, o mundo, os desejos carnais vão tentar roubar essa promessa do nosso coração, vão tentar tirar essa promessa da nossa mente, tá? Então, o apóstolo Pedro aqui, ele diz o seguinte, olha, estejam alertas, vigiem. O que é estar alertas aqui, meus irmãos? Nós temos que olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, as coisas que estão acontecendo, as coisas que vêm para roubar a nossa fé, as coisas que vêm para tirar o tempo que nós temos que dedicar a Deus para ter comunhão com Ele. E isso é muito importante. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não estão atentas e alertas às coisas que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós passamos o dia todo mexendo na internet, nós passamos o dia todo em redes sociais, em WhatsApp, em tantas coisas que nos tiram da presença de Deus. Se nós não tomarmos cuidados, nós passamos o nosso dia conversando com pessoas, com amigos, com os parentes, com filhos, com mulher, com esposo, e os problemas do nosso dia a dia, e nós vamos nos atarefando, e são tantas coisas que são colocadas no nosso dia, parece que 24 horas já não é mais o suficiente. Então nós temos que estar alerta a esse tipo de coisa que vem roubar aquilo que não pode ser tirado de nós, que é as promessas de Deus, a comunhão que nós temos com Deus. Então temos que tomar um cuidado muito grande e entender que o Senhor tem que ter um espaço na nossa vida. Então, vigiar é muito importante, porque quando você vigia, você está se protegendo de algumas coisas que podem roubar aquilo que é necessário para alcançar a promessa. E quando você ora, você está mostrando que você quer ter comunhão com Deus, você quer ter a presença de Deus na sua vida, para que nada deste mundo venha tirar a grandeza das suas promessas, para que você não se torne um servo ruim, como diz na parábola. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele coloca o nosso maior inimigo, ele diz assim, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, né? Rugindo e procurando a quem possa devorar. É como se nós fôssemos uma presa, né? E o diabo fosse o caçador. Então o diabo, como um leão, ele está procurando quem ele consegue destruir, quem ele consegue devorar. E o devorar aqui, irmãos, é tirar a presença de Deus, é tirar a realidade das promessas de Deus da nossa vida. Então tome muito cuidado, porque o diabo quer nos encher de tantas coisas. O diabo quer colocar tantos afazeres, são tantos problemas, são tantas distrações, são tantas coisas que acontecem no mundo que vem roubar a nossa fé. Nós temos que tomar um cuidado, porque pode ser uma artimanha do diabo, pode ser algo que o inimigo está fazendo para roubar a nossa fé. Então, qual é o papel do crente? Porque vigiamos e oramos para que nós possamos resistir, ter resistência. Tá bom? Ter resistência é quando qualquer coisa que se levante contra nós, nós vamos resistir. É como uma árvore, irmãos. É como uma árvore com uma raiz bem profunda. É uma árvore muito forte
que pode vir a tempestade, pode vir o vento, ela pode até se inclinar, ela pode até balançar, mas ninguém arranca a árvore do lugar que ela está. É assim que nós devemos estar, como uma árvore com uma raiz bem profunda que nos dá sustentação para resistir a todos os nossos inimigos que nos tenta tirar da presença de Deus. Amém? Então qual é o nosso papel? Nosso papel é vigiar, orar, para que nós possamos resistir. Apocalipse, capítulo de número 16 e o verso de número 15, é um texto muito interessante que também nos faz entender um pouquinho do nosso papel como servos bons e fiéis. E ele diz assim, Apocalipse, capítulo 16 e verso de número 15, diz assim: eis que venho como ladrão. Jesus está dizendo: feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Olha que interessante que Jesus fala aqui. Jesus está falando da sua volta. Jesus diz assim: eis que venho como um ladrão, ou seja, é iminente, nós não sabemos quando ele vem, tá? Nós sabemos que ele vem, mas nós não sabemos quando ele virá. E ele diz assim, ó, feliz, né? Feliz, prudente, responsável, aquele que permanece vigilante. Estou atento, estou de olho, estou preparado, né? Estou vendo tudo que está acontecendo, né, neste mundo, eu estou vigilante. Tá? E conserva consigo as suas vestes. Olha que coisa interessante. Conserva consigo as suas vestes. Como nós conservamos conosco as nossas vestes. E é interessante que quando ele fala a respeito de vestes aqui, nos faz lembrar, meus irmãos, lá do início, quando Adão e Eva eles pecaram, e a Bíblia diz que eles estavam nus, porém quando eles pecam e os olhos deles são abertos para o bem e para o mal, né? Eles deixam aquele estado de inocência, então eles olham para eles e percebem que estão nus e eles sentem vergonha. Né? Eles sentem vergonha. Por quê? Porque a nudez ali representa o pecado. Olha, por causa do pecado que a nudez de vocês está causando vergonha. E a Bíblia diz que eles pegam ali algumas folhas e para tentar cobrir a sua nudez. Então nós observamos esse texto aqui onde Jesus fala para que nós possamos conservar a nossa veste. O que Jesus está dizendo? Para que nós possamos viver longe do pecado. Por quê? Porque o pecado ele arranca as nossas vestes e ele mostra a nossa nudez, ele mostra a nossa vergonha, ele mostra o nosso pecado. Então vestes aqui está falando de pureza espiritual. Veste aqui está falando de servos que têm uma vida espiritual saudável com Cristo. Vestes aqui está falando do servo que é justificado pelo sangue de Cristo e através dessa justificação no sangue de Cristo, ele mantém uma vida espiritual com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão, uma vida de fidelidade, uma vida de fuga da tentação, de resistência contra o pecado. Então esse servo, ele mantém as suas vestes. Vestes aqui está falando de pureza, está falando de vida espiritual com Deus, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então o pecado ele representa a nudez. E quando Adão e Eva perceberam que estavam nus por causa do pecado, e eles pegaram folhas ali para cobrir a sua nudez, se você observar o texto, você vai ver que essas folhas não conseguiram cobrir a sua nudez. As folhas que eles pegaram para cobrir a nudez não conseguiu. A Bíblia diz que Deus teve que cobrir a nudez deles. Aí Deus fez ali o primeiro sacrifício, matou um animal e através da pele desse animal fez para eles aventais, né? Para que eles pudessem cobrir a sua nudez. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que nós não temos como cobrir a nossa nudez. E a nudez aqui é o pecado. Nada do que eu faça, por melhor intencionado que seja,
por melhor que seja, tem o poder de cobrir o meu pecado. Eu não consigo cobrir o meu pecado. Pode ser o maior sacrifício, eu não tenho condições de cobrir o meu pecado por causa da minha natureza pecaminosa. Então, o que é necessário para cobrir o pecado? A ação de Deus. Da mesma maneira que Deus agiu lá com Adão e Eva e disse o seguinte: olha, essas folhas aí não conseguem cobrir o pecado de vocês. Bom, é necessário a ação de Deus. Então Deus ali faz através de pele de animais o primeiro sacrifício e através dessas peles de animais faz aventais para cobrir o pecado de Adão e Eva. Da mesma maneira aconteceu com Cristo, porque nós não temos condições de cobrir o nosso pecado. Então Deus enviou o seu Filho para morrer por nós e através do sacrifício de Cristo os nossos pecados hoje são cobertos. Nós não estamos mais nus, porque Cristo cobriu a nossa nudez e a nossa vergonha na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. E ao pagar o preço, hoje nós podemos ter uma vida espiritual. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo na morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque o seu sangue nos purificou. E hoje nós podemos entrar diante de Deus, na presença de Deus, nós podemos estar na presença de Deus e ao estar na presença de Deus, nós temos uma vida espiritual de comunhão com Deus. Então isso é muito importante. Pureza, nós dependemos totalmente de Cristo. É através de Cristo que nós alcançamos a nossa pureza, a nossa vida espiritual. E longe de Cristo, sem a fé, sem crer nas promessas, sem crer em Cristo, nós estamos longe dele e longe de Cristo, nós perdemos a nossa veste. E aí o nosso pecado está diante de nós, a nossa nudez, ela mostra que nós somos pecadores. Então, um último conselho aqui, nessa aula que nós estamos estudando, alguns subsídios aqui. É claro que os irmãos vão estudar, é claro que os irmãos vão se aprofundar, mas porém algumas dicas aqui que os irmãos e os professores possam usar na sua aula. Então uma última dica aqui que eu dou para os irmãos, um último conselho, subsídio, está lá no Salmo de número 141 e o verso de número 3, que diz assim, Salmo 141 e verso de número 3, diz assim: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios, não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Irmãos, olha que interessante. Ele pede vigia na porta dos seus lábios, não permita que o coração volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com malfeitores e nem que eu participe dos seus banquetes. Por quê? Porque ele está olhando, ele está vigiando as coisas que estão acontecendo no mundo. O salmista aqui, um salmo de Davi, ele está vigiando o que está acontecendo no mundo e ele diz, olha, essas coisas do mundo não são boas para mim. O banquete do mundo não é bom para mim. As práticas mundanas não são boas para mim. Um coração perverso não é bom para mim. E falar como o mundo fala não é bom para mim. Então ele pede para o Senhor ajudá-lo. Meus irmãos, vigiar é muito importante. Assim como o salmista vigiou e avaliou o que estava acontecendo no mundo. Mas a oração é importantíssima, por quê? Porque a oração nos faz entender que nós não temos força para vencer esse mundo e nós precisamos da ação de Deus. Da mesma maneira que Deus agiu para nos purificar do nosso pecado, esse mesmo Deus, ele age nos enchendo com o Espírito Santo para que nós possamos resistir, para que nós possamos ter força. Se Deus não agir por nós, é impossível ser santo. A santidade ela começa com Deus e Deus agindo em nosso favor. É por isso que ele diz assim, coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Ele diz, não sou eu que vou guardar a minha boca, mas é o Senhor que vai me dar forças, é o Senhor que vai agir em mim. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós em todo o tempo.
Então, nas nossas orações, nós temos que tirar o eu da nossa vida. Eu consigo, eu posso, eu tenho condições de vencer, eu consigo lutar contra o mal, eu consigo lutar contra o diabo, eu consigo lutar contra a tentação. Não consegue, não. Nós não temos esse poder. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Então o salmista aqui nos ensina a orar. Nós aprendemos que temos que vigiar, analisar, estarmos atentos e nós temos que aprender a orar. Senhor, coloca um guarda na minha boca. Senhor, não permitas que o meu coração se volte ao mal. Senhor, não me deixe envolver pelas práticas perversas. Senhor, não me deixe participar dos banquetes do mundo. Então, quando você for orar, tira o eu da tua vida e coloque-se totalmente dependente das misericórdias de Deus. Amém, meus irmãos? E eu quero ler a conclusão aqui, que diz assim: há pessoas que estão se conduzindo de modo dissoluto e fazendo mau uso dos bens que o Senhor deixou em suas mãos. São maus servos. Correm o risco de serem pegos de surpresa e acabarem lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por outro lado, o servo vigilante está preparado para a vinda de Jesus. Ele não apenas está vigilante como prega sobre a vinda de Jesus, pois como um bom ministro e dispenseiro sabe que seu dever é anunciar a vinda de Cristo. O vigilante guarda o que tem, exercitando os seus talentos. Ele administra com fidelidade os bens do seu Senhor, sabendo que um dia será promovido às mansões celestiais. Então, que nós possamos ter no nosso coração a promessa: Ele voltará. Qual é o meu papel? Vigiar e orar. Estar atentos e pedir a misericórdia de Deus para que eu possa vencer as tentações desse mundo, para que eu possa vencer os inimigos e para que eu possa ser um bom dispenseiro, um bom servo, para que eu possa cuidar bem das coisas do meu Senhor. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, que essa aula possa contribuir para que você possa abençoar aí os seus alunos, a Escola Bíblica Dominical. Se você gostou aí, se inscreva neste canal, dê um like aí, dê um joinha, e eu tenho certeza que através desse canal vidas serão abençoadas. Amém? Que Cristo vos abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Amém.